Olá, sejam muito bem-vindos ao Narrativas Antagonista. Eu sou Madeleine Lasco, sou sua companhia de segunda a sexta-feira aqui no YouTube do Antagonista, às 5 horas da tarde. Você também lê a minha coluna no site do Antagonista diariamente e sem paywall. Fato do dia... Você tá achando que eu vou falar da eleição, né? Mas eu não vou. Vou falar só amanhã. Mas você vai concordar comigo. Hoje, o Narrativas Antagonista não podia ser sobre nenhum outro assunto. Eu estou até fazendo uma edição especial. Não vou trazer aqui as narrativas, porque hoje é um assunto que a gente precisa dar o devido peso e não pode ser cooptado por narrativas políticas. Hoje é dia 7 de outubro, faz um ano do atentado terrorista do Hamas. Quanta coisa que era considerada quase criminosa ou criminosa mesmo, ser dita, ser falada, hoje virou corriqueira. Quanto que a nossa sociedade mudou nesse ano. É sobre isso que eu quero refletir aqui com você. E eu estou fazendo esse programa Narrativas Antagonista Especial, trazendo as narrativas da comunidade judaica. Mas não as narrativas polarizadas, as narrativas de uma vida real. Do que pessoas que são pilares da comunidade judaica no Brasil estão vivendo, o que elas reviram no que pensavam sobre a sociedade brasileira, sobre nós brasileiros, e eles também sendo brasileiros. Trouxe aqui pessoas para contarem as suas histórias. Onde você estava no dia 7 de outubro do ano passado? Qual foi o primeiro vídeo que você recebeu? O primeiro vídeo que eu recebi foi esse daqui, da Naama Levy, sendo sequestrada pelos terroristas. Essa imagem, até hoje, não saiu da minha cabeça. Não sei se você sabe de quem eu estou falando, mas acho que provavelmente é uma imagem que também grudou na sua retina e mudou o coração da gente. يا كلاب والله لا ندعس عليكم يا كلاب يا عم هانك انت يا شباب يا عم بالله يا عم الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر يا شباب ولا احنا الله اكبر الله اكبر الله اكبر. Hoje faz 365 dias e essa moça ainda está lá com eles. Ela e mais 100 outros reféns. E não há nem perspectiva de volta deles. Aqui no Brasil, a gente tem um vídeo que está sendo distribuído pela internet com a voz do Rafa Zimmermann. O Rafa Zimmermann é um brasileiro que estava na festa nova, lá em Israel, e que ficou num bunker, soterrado no meio de corpos que foram explodidos, até conseguir sair. Ele é um sobrevivente do ataque terrorista do Hamas. Nunca mais. É o que sobreviventes do Holocausto sempre disseram. E eu, brasileiro judeu, sempre tive essa esperança. Mas eu vi que o ódio contra meu povo ainda existe. Se acumula, ganha força e quer destruir nosso futuro. Eu fui uma das vítimas do atentado terrorista em Israel. Vi gente que eu amo ser brutalmente assassinada. Vi outros serem sequestrados, reféns até hoje. Senti medo, pânico, impotência.
por milagre, sobreviver. Mas se a nossa história nos ensina algo, é sobre perseverar. E hoje, entendo outra lição dos sobreviventes do Holocausto. Odiar não faz sentido, é destruição, é o nada. E como eles, insisto em transformar cicatrizes em esperança. Vale para nós, vale para o mundo. Eu insisto na vida. Hoje, quando deu o exato horário do ataque terrorista, que é 6h29 da manhã, foi feita uma homenagem no mesmo lugar onde ocorreu a festa nova. Minha amiga Mary Nigri esteve lá e me disse que nesse horário eles tocaram exatamente a mesma música que foi interrompida pelos terroristas. Só que um ano depois, eles tocaram até o final. Aqui eu vou trazer para vocês um depoimento da Návida Ziegel. Ela foi sequestrada pelo Hamas, ficou no cativeiro durante 51 dias, foi solta na primeira troca de reféns, mas o marido dela permanece lá até hoje. Gente do Brasil, queridos, amigos, parceiros, Merav Safdie aqui, na ONG das famílias dos reféns, Bring Them Home Now, já, ontem. Estamos aqui lutando junto com vocês e nós precisamos de vocês mesmo. Divulgam, falam. Sabe que é nosso maior inimigo? Não é somente Sinwar. O nosso maior inimigo é o tempo que voa, que está esgotando. E outro inimigo nosso é o esquecimento. Eles não podem ser esquecidos. E tu ajuda a gente. Ajuda como você puder. Divulga, grita, conta as histórias deles. Entra no nosso site, Bring Them Home Now. Vocês podem ver e download todas as histórias, todas as fotos. E doam. Doam porque a gente precisa continuar essa luta. Você acredita que a gente está lutando para uma coisa dessa? Help us to bring them home now. Já. Sua. Tamir
from this October rain. October rain. Bring them back home now. E o que mudou na vida da comunidade judaica aqui no Brasil? Você, como eu, deve ter crescido ouvindo dizer que o Brasil era um país tão abençoado que judeus e árabes dividem o mesmo bairro, fazem negócio entre si. É um país que abraça todos os estrangeiros. A gente tem ouvido coisas muito perturbadoras do que as pessoas falam dos judeus, com a desculpa de... Não estou falando dos judeus, mas de sionismo. Temos ouvido coisas muito perturbadoras. Então eu fui perguntar à comunidade judaica o que mudou na vida deles, o que mudou na visão de mundo. E vou trazer aqui para vocês várias pessoas que são pilares dessa comunidade. A começar pelo presidente da CONIB, presidente do Conselho do Hospital Albert Einstein, meu amigo Cláudio Lotenberg. Passado um ano, eu estou absolutamente perplexo por aquilo que pude observar dentro do contexto das relações humanas. Eu imaginava que o Holocausto tivesse sido uma lição definitiva na luta contra o discurso de ódio. Eu imaginava que as mortes de praticamente 6 milhões de judeus tivesse sido suficiente para eliminar o sentimento do antissemitismo. Eu imaginava que a história talvez fosse compreendida pelas pessoas de uma maneira um pouco mais profunda e consistente. Eu verifico que isto não passou de uma mera ilusão. O mundo continua ainda envolvido dentro do mais alto sentido de sentimento de discurso de ódio. O mundo está muito polarizado, o mundo não consegue se aprofundar para entender os contextos maiores e resgatar quais são os valores. O antissemitismo era simplesmente algo dormente e ele é muito presente. Mas, por outro lado, eu posso dizer que minha vida se transformou para que eu tenha ainda mais motivação para que esse choque de civilizações se mostre positivo para uma sociedade maior. Nós temos que nos envolver profundamente para transformar o mundo. Nós temos que, de fato, abraçar e fortalecer aqueles que preservam a liberdade de expressão e a democracia e vencer aqueles que querem lutar pela autocracia e pelo totalitarismo. Nós temos que lutar para que as pessoas convençam-se de uma vez por todas e coloquem em prática de que a liberdade de expressão tem limites, mas ela é limitada ao sentido construtivo e respeitoso entre aqueles que pensam diferente de nós. Eu não pretendo dizer não somente ao antissemitismo. Eu pretendo dizer não a todo e qualquer discurso de ódio. Eu não pretendo ficar de braços cruzados e reclamar daquilo que aconteceu no passado. Eu pretendo empenhar a minha ação, a minha palavra e o meu trabalho contra o terrorismo. E eu estou seguro que também nesta frente nós vamos ter êxito e vamos vencer. Quando gritamos Am Israel Hai, nós não falamos só de Israel, nós falamos da sociedade livre, nós falamos da democracia, nós falamos sobre o respeito. E a minha transformação, ela justamente nasce de um episódio triste de um ato terrorista, mas ela renasce com compromisso expresso por uma sociedade melhor, e é por ela que eu irei lutar. Esse depoimento que eu estou trazendo para vocês, da Ida Stampfater, a Ida esteve comigo no Museu do Holocausto lá em Jerusalém. E durante a visita, ela me contou a história da mãe, da tia, que com 10 anos de idade tiveram de ir para a resistência polonesa contra os nazistas. A mãe da Ida agora tem 95 anos de idade, é uma sobrevivente do Holocausto. E a Ida fez questão de gravar esse vídeo junto à mãe dela, que é uma mulher muito forte. Hoje eu estou aqui do lado de uma pessoa para quem eu prometi que nunca mais era nunca mais. Essa pessoa é minha mãe, uma sobrevivente do Holocausto, com 95 anos, que teve que aos 10 anos se esconder com a resistência nos bosques da Polônia. Com muita resiliência e vontade de viver, minha mãe passou por todos os horrores e jamais perdeu a coragem.
Eu prometi para ela que nunca mais e não consegui cumprir. Mãe, eu não consegui cumprir, mas eu ainda vou cumprir. Porque hoje, diferente de quando você tinha 10 anos, existe um Estado de Israel, existe um exército e nós jamais vamos abaixar a nossa cabeça. Eu, você e todos aqueles que pereceram no Holocausto. Essa promessa será cumprida, custe o que custar. E o mundo, mãezinha, parece que não aprendeu nada. A lição que o mundo não aprendeu, ele precisa sentir que existem hoje pessoas que jamais permitirão que o Holocausto aconteça novamente e que a paz vai reinar em nossas vidas. Fala alguma coisa para as pessoas. Aquelas que não aprenderam ainda que o judeu merece viver. Eles não vão aprender nunca. O depoimento a seguir é de uma pessoa que me deu uma entrevista logo que os ataques aconteceram. No dia 7 de outubro, a gente viu uma movimentação de solidariedade. Já no dia 8, se percebia um descolamento. Parece que as pessoas não ficavam tão indignadas com o que estavam fazendo com as mulheres. A Miriam Wasserman me deu naquela época uma entrevista bastante emocionada. Um ano depois, o que é que ficou? Madeleine, lembro bem do seu convite após os trágicos eventos do 7 de outubro, quando mulheres e meninas foram brutalmente violentadas, mortas ou levadas como reféns pelos terroristas do Hamas no sul de Israel. Naquele momento, eu estava sem palavras, incapaz de expressar a dor e a desumanidade. Hoje, um ano depois, ainda me faltam palavras, diante de tantos depoimentos e vídeos que assistimos. Mas o que mais me assusta agora é como o mundo não só se calou, mas também aceitou uma inversão dos fatos e dos valores éticos. Como podemos permitir isso? Onde está a empatia? Fico pasma com a ignorância que prevalece, enquanto o sofrimento das vítimas é ignorado ou distorcido. Precisamos urgentemente resgatar a verdade e a justiça para que a memória dessas mulheres não seja apagada e para que a humanidade não perca de vista o que realmente importa. Agora trago aqui para vocês o posicionamento de um cara que é conhecido, querido pelo trabalho dele na mídia, pelo trabalho dele com culinária, falando o que foi que ele descobriu na sociedade brasileira depois do 7 de outubro. Istvan Dessel. Se olhar para trás e pensar um pouco no que aconteceu desde 7 de outubro do ano passado, a primeira coisa que me vem à cabeça é um sentimento muito grande de decepção comigo, que tendo nascido logo após o pós-guerra, tendo perdido parentes na Segunda Guerra Mundial, tendo um pai que passou a guerra inteira em campo de concentração, eu imaginar que isso nunca mais pudesse acontecer realmente foi de uma ingenuidade atroz. É impressionante como é que a gente ficou adormecido. Na verdade, infelizmente, o antissemitismo sempre existiu desde muitos e muitos séculos atrás e em algumas épocas recrudesceu, em outras épocas não era politicamente correto ser antissemita, mas o fato é que isso nunca desapareceu. O que de fato mudou muito na minha vida de um ano para cá é que eu passo uma parte razoável do meu dia lendo, assistindo entrevistas, lendo comentários. Eu faço parte de alguns grupos que têm excelentes opiniões, comentários, e eu tento começar a entender um pouquinho o que realmente se passa. E quando eu vejo hoje, o que eu vejo com mais intensidade é que, primeiro, eles estão fazendo o trabalho que tem que ser feito. Segundo, nada é feito sem eles, que eu digo Israel. Nada é feito sem o ok dos Estados Unidos. Então, se os Estados Unidos estão dando ok para isso tudo,
é porque o buraco não é mais embaixo, é mais em cima. A coisa é entre China e Estados Unidos, onde os nossos soldados israelenses estão morrendo por outras pessoas que têm interesse acima ainda do nosso, ou pelo menos no mesmo nível que a gente. Então é isso, é uma decepção muito grande que aconteceu comigo e que acontece com o mundo. Esperamos que dias melhores possam vir. Agora vamos ouvir um dos maiores especialistas em Holocausto, grande publicitário, passou a ser curador de museus e a causa da vida dele é explicar às pessoas o que foi o Holocausto para que não se repita. Márcio Pitiliuk. Um ano desde que o grupo terrorista Hamas atacou Israel com uma barbaridade que talvez era vista na época de Gengis Khan, onde ele não deixava pedra sobre pedra. O Hamas fez a mesma coisa. O que me surpreendeu foi o silêncio das feministas de esquerda, incapazes de levantar a voz em defesa das mulheres judias estupradas, violentadas. E o que me decepcionou muito foi a posição do governo brasileiro. Amarrado nos seus conceitos antigos de 1960, da esquerda contra a direita, do comunismo contra o capitalismo, da União Soviética, que eles ainda acham que existe, contra os Estados Unidos. Nosso governo é incapaz de enxergar que o que o Irã faz, que é o Irã que está por trás desses grupos terroristas, o que o Irã faz é tentar destruir a civilização ocidental, não apenas Israel, mas a civilização ocidental. E, cegos pelo seu preconceito, pelo seu antissemitismo, nosso governo não consegue enxergar a realidade e toma posições completamente erradas. O 7 de outubro é um marco doloroso na história do Brasil. Vou trazer para vocês um depoimento de uma pessoa que não se posicionava politicamente. Ela é sócia-diretora da Hope, do Grupo Hope. É de uma família de judeus libaneses, eles são libaneses. E depois do 7 de outubro, ela decidiu passar a se posicionar politicamente. Vamos ouvir o que tem a dizer Sandra Scheil. No dia 7 de outubro de 2023, a minha vida mudou para sempre. Um ataque terrorista bárbaro que assassinou a sangue frio pessoas em suas casas, nas ruas e até numa festa, violentou, esquartejou, queimou pessoas vivas e ainda sequestrou outras crianças, bebês, homens, mulheres, idosos, sobreviventes do Holocausto. Ataque que foi distante, lá em Israel, movido pelo ódio e extermínio de um povo, o povo judeu, o qual eu faço parte. Nesse dia, intuitivamente, assim como todos os judeus do mundo todo e pessoas de bem, eu me manifestei publicamente, através das redes sociais e em atos pela paz. Eu descobri o propósito de eu ter conquistado alguma notoriedade e influência com quem me acompanha pelas redes sociais ou é impactado pelos meus conteúdos. E infelizmente eu descobri que existe o ódio a uma etnia, somente por existir. As máscaras caíram, eu me afastei de pessoas próximas que revelaram a sua verdadeira face, mas também me aproximei de muita gente boa. Eu caí na real de que existe o antissemitismo, algo que eu achava que tinha ficado lá no passado, que a sociedade tinha evoluído e que eu achava que eu não precisaria me defender somente por existir, por ter nascido judia. Eu entendi que, por ironia do destino, eu nasci num país que abrigou refugiados judeus do mundo todo, libaneses como meu pai, alemães como a minha avó, sírios como meu avô, todos fugidos de perseguições e preconceito. Eu digo ironia porque atualmente o governo do meu país é antissemita. Não se solidarizou com as vítimas do terrorismo, nem mesmo com as brasileiras, não buscou resgatar os reféns,
nem mesmo os brasileiros. E, por outro lado, apoia e simpatiza com os grupos terroristas que têm só um objetivo: eliminar o Estado de Israel e judeus do mundo todo. Uma ideologia que não respeita o direito das mulheres, mulheres não votam, não dirigem, não trabalham, uma ideologia que assassina gays, que é baseada no fanatismo religioso e é contra todo e qualquer valor democrático que a gente valoriza tanto no mundo livre. Eu espero que essa minoria que se alinha com o eixo do mal seja vencida, assim como a guerra ao terror. Que a diplomacia vença, que os reféns voltem para casa e uma solução definitiva para manter a paz seja encontrada. Agora a gente vai ouvir a mulher que dirige, está à frente da Congregação Israelita Paulista, que é uma entidade que ficou muito conhecida pelos posicionamentos do rabino Henry Sobel em favor da democracia e contra a violência política no Brasil. Hoje quem está à frente da CIP é a Laura Feldman, que vai falar para a gente o que mudou nesse ano. Olá, Madeleine, muito obrigada por me receber no seu canal para falar sobre a minha visão de mundo após 7 de outubro. Realmente, aquela barbárie ainda está viva, pois estamos ainda em guerra e 101 reféns ainda desaparecidos, famílias deslocadas, soldados e vidas dos dois lados morrendo, e isso é muito triste. Mas agora o que nos resta, né, além de lidar com esse crescente antissemitismo travestido de antisionismo, a não ser trabalhar e continuar trabalhando pelo bem, porque o desequilíbrio na nossa sociedade entre o bem e o mal é gritante. Acho que a humanidade cresceu muito, evoluiu muito com relação à tecnologia, em relação à parte material, mas acredito que temos um caminho muito longo com relação à ética e à moral. Então, o nosso papel aqui no mundo é fazer o bem e vamos continuar fazendo, não só para a comunidade judaica, mas para a comunidade maior. Como você sabe, temos muitos projetos e vamos continuar fazendo para melhorar o mundo. E é isso. Muito obrigada pelo seu trabalho e pela sua contribuição para essa humanidade evoluir. Aqui mais um depoimento de uma liderança importante da comunidade judaica que está sempre, à frente das diversas entidades, o Luiz Kignel. 7 de outubro é uma data que será lembrada por muito tempo. Falar do Festival Nova, 1.200 massacrados por terroristas do Hamas, tudo isso tem sido muito debatido. Eu queria trazer um outro ponto sobre o 7 de outubro. O ponto é como as pessoas estão vendo o que aconteceu. E é impressionante como não entendem o risco do terrorismo do Hamas, o risco do terrorismo do Hezbollah, dos Houthis, patrocinados pelo Irã. Essa guerra do terrorismo não está longe, lá no Oriente Médio, distante de todos nós. Essa guerra do terrorismo, ela é contra a democracia. Ela, no fim, é contra o Ocidente. Me espanta quantas pessoas esclarecidas não entendem o que Israel está fazendo. O direito à defesa do seu povo e da sua integridade territorial. A condenação é a primeira frase que lhes vem à cabeça e são inocentes úteis, sem perceber o terrorismo desses fanáticos. Eu só espero que as pessoas percebam o mais cedo possível que a luta que Israel trava é pela democracia. A luta que Israel trava é por todos nós, inclusive não judeus, defendendo o povo e o Ocidente contra o terrorismo do Hamas. Espero que ainda dê tempo. Vamos ouvir agora a visão de um cara que é muito poderoso e mesmo assim foi muito afetado pelo antissemitismo nesse último ano. Teve de reorganizar a vida, a rotina dele, da família toda,
está trazendo esse depoimento aqui para a gente, meu grande amigo Daniel Bialski. De um ano para cá, minha vida mudou em diversos aspectos. Primeiro, não só com a segurança, seja minha, dos meus familiares, da comunidade judaica. Infelizmente, essa atenção teve que ser redobrada por conta dessa onda de violência que assolou o mundo. Depois do dia 7 de outubro, de todas essas atrocidades cometidas de forma injustificável pelos terroristas do Hamas, toda a crueldade empregada e esse desvirtuamento da verdade fez com que o mundo se dividisse. As pessoas de bem contra as pessoas de mal. As pessoas que defendiam os terroristas e as pessoas, felizmente a maioria do mundo, os estados democráticos, que criticavam de forma veemente tudo que aconteceu naquele fatídico dia. Eu vi como se fosse um retrocesso de um filme daqueles que eu assistia sobre o Holocausto, as histórias que eu tanto escutei dos meus avós, de sobreviventes do Holocausto, vendo que, infelizmente, mesmo passado dezenas de anos, este racismo, essa intolerância, esse discurso de ódio não acabou. Eu também, a partir do dia 7 de outubro, passei a usar essa medalha aqui, para nunca esquecer que esse 7 de outubro não vai acontecer jamais, mas principalmente para trazer de volta os 100 reféns que ainda estão nas mãos desses terroristas. O Marcos Knobel é presidente da FISESP, que é uma federação que reúne todas as entidades judaicas. A Miriam Wasserman, que nós já ouvimos aqui, ela é a vice-presidente, minha grande amiga. O Marcos Knobel vai trazer a visão dele como presidente de entidade sobre o que mudou de um ano para cá. Infelizmente, Israel e a comunidade judaica mundial ganharam uma nova data para lamentar. O 7 de outubro, que é relembrado no dia de hoje, marca o segundo maior assassinato de judeus desde o Holocausto. Uma data extremamente triste, onde o mundo se calou, o mundo se omitiu diante da dor que os judeus tiveram. O mundo se calou e se omitiu frente à barbárie que o grupo Hamas fez para a população judaica, para a população de Israel. Que essa data sirva como exemplo, que a intolerância nunca mais poderá existir em nosso meio. Que o 7 de outubro se torne uma data para nunca mais ocorrer novamente. E vamos ouvir aqui também, agradeço a minha amiga Paula Pupi por ter feito essa intermediação, duas pessoas que falam geralmente sobre questões diferentes, que são pessoas públicas. Ele que vou trazer antes é economista, você vê falando sobre economia em todo canto, já ocupou uma diretoria de relações internacionais ou de assuntos internacionais do Banco Central do Brasil e agora vai falar desse tema, do 7 de outubro. Alexandre Schwartzman. 1, 2, 3, gravando. Até o 7 de outubro eu era um judeu algo relapso. Não me entendam mal, eu sempre me vi como judeu, me senti pertencente à comunidade judaica, obviamente não muito religioso, para não dizer nada religioso, para não dizer completamente ateu, mas o meu interesse pelo judaísmo era mais cultural, histórico, entender de onde tínhamos vindo, muito mais do que saber onde estávamos e para onde íamos. Uma visão bastante crítica de Israel, boa parte dela ainda permanece, mas o que o 7 de outubro me fez entender é que, da mesma forma que dizia meu avô, alguns professores meus na escola judaica, é que nós estamos sozinhos. Depois de séculos de antissemitismo, perseguição, a calmaria dos últimos anos nos levou a um falso sentido de segurança. E eu entendi que ele era falso. Eu entendi que hoje, mais do que nunca,
né? Nós dependemos de nós mesmos para continuar a existir como povo, e que Israel, apesar de todas as suas dificuldades, defeitos e críticas a que ele é sujeito, ainda é o nosso porto seguro, ainda é aquilo que vai ser essencial para a sobrevivência e a permanência do povo judeu no mundo. Eu me tornei, acho que, um judeu menos relapso, ainda não religioso, ainda um ateu convicto, mas mais do que nunca judeu e muito orgulhoso, não só da minha herança judaica, mas da perspectiva da continuidade dos judeus como um povo e uma comunidade. E aqui, terminando os depoimentos, ela que é advogada, escritora, colunista, fala de diversos temas diferentes, a Becky Koresh. 7 de outubro foi a grande virada, foi a grande inversão. O Holocausto deixou de ser memória, não é mais história. O Holocausto está aqui, presente, não só nas tatuagens, os últimos braços enrugados que estão aqui para contar suas histórias terríveis, mas foi despertado e vivido no presente. E é por isso mesmo que, para os judeus, Israel é condição de sobrevivência. O 7 de outubro provou isso. O 7 de outubro catalisa o medo dos judeus. Ele confirmou que o ódio ancestral não morreu e pode se reerguer a qualquer minuto. Grupos como o Hamas e os Hezbollah foram fundados sob juramento de extermínio do povo judeu, não só numa área geográfica, como no mundo inteiro. É isso. Eles não são grupos de resistência e muito menos querem o bem da sua população. Como mulher, eu não me canso de me indignar e de me arrepiar com os estupros, com as imagens, com as histórias das violências de gênero e todas as brutalidades cometidas pelo terror. A comoção durou uns 2 dias, 3 dias no máximo. Depois disso, discursos difamatórios foram disseminados por uma legião de racistas. O nome disso? Antissemitismo. Racismo não tem lógica. É exatamente por isso que tantas pessoas tentam explicar. Mitos sobre os judeus foram modernizados e surgiram repaginados pela ideologia wokista, que coloca o judeu no lugar de opressor. E como tal opressor, ele perde o direito de se defender. O antissemitismo, disfarçado de antisionismo, parece que ganhou um status da verdade. Os terroristas do Hamas estavam sob o efeito de uma droga sintética chamada Captagon. Ela é usada para aumentar a coragem das pessoas cometerem violências sem sentirem muito. Não sei se foram covardes ou se foram corajosos demais. Mas o efeito dessa droga parece que anestesiou a verdade, apagou as imagens gravadas pelos próprios terroristas, fez esquecer os reféns que ainda estão hoje nos túneis, sabe-se lá em quais condições. A intolerância se normalizou, o mundo se anestesiou. Pessoas foram privadas do seu senso moral, é isso que aconteceu, e são incapazes de distinguir heróis e vilões. O antissemitismo é um exemplo clássico da forma primordial da violência humana. O mundo retrocedeu, para mim, e é isso que aconteceu depois do 7 de outubro. Tem um vídeo que está circulando bastante, que eu vou trazer aqui para vocês, que resume um pouco a dimensão
no Muro das Lamentações foi feita uma projeção com todas as fotos dos reféns, dos 101 reféns que ainda estão em poder do Hamas. Vamos dar uma olhada nessa projeção que foi feita. E agora é aquela hora que eu falo o que é que você acha e trago as narrativas que, excepcionalmente hoje, eu não vou trazer, porque não creio que seja o momento. Esse é um programa que vai ficar aí, o YouTube ele fica por muitos anos. As narrativas sobre esse tema, tanto da esquerda quanto da direita, eu trouxe em vários outros episódios, mas esse é um episódio para falar do 7 de outubro, do que mudou nas nossas vidas durante este ano. E eu queria que você deixasse aqui nos comentários para mim o que mudou na sua vida, na sua percepção de sociedade durante esse ano depois desse atentado terrorista. Em seguida eu dou a minha opinião. Qual é a minha opinião? Minha opinião é que durante muito tempo eu me perguntava como tinha sido possível existir o nazismo, como é que as pessoas deixaram? E aí veio a vida e desenhou na minha cara como que é possível, como que isso acontece. Ele não acontece pelo brilhantismo, nem pela violência dos vilões. Ele acontece pela tonelada de silêncios dos bons. Martin Luther King falava isso, que o que ele temia não era a virulência, a violência do mal, era o silêncio dos bons. E esses silêncios cúmplices tornaram normais na nossa sociedade coisas que eu julgava que tinham sido abolidas da convivência com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. A ONU surge após o Holocausto exatamente para evitar que aquilo se repetisse. E hoje nós vemos pessoas comparando aquilo a outros conflitos. Como se você comparar número de mortes de um lado e número de mortes do outro fosse explicar o que foi o Holocausto. Eu não entendo, não é possível que as pessoas sejam tão burras. Eu entendo que é maldade mesmo. Uma coisa é um conflito, uma guerra, que você pode ter milhões de mortos. Outra coisa é você montar uma máquina sistemática, com gente muito inteligente envolvida, em vários países, para aniquilar pessoas. Você pega a pessoa da casa dela, leva de trem, põe num campo de trabalhos forçados, se não serve para o trabalho, põe numa câmara de gás, depois crema os corpos. Isso acontecendo. Eu via os filmes, eu me perguntava como é que ninguém fala nada. E eu tenho visto gente que não falou nada. O silêncio com relação ao estupro das mulheres, o uso do estupro como arma de guerra, a demora para abordar isso, a demora para reconhecer que havia estupros com os vídeos que a gente viu. Não foram as israelenses que falaram que houve estupros. Os terroristas do Hamas fizeram questão de mostrar e de jogar no Telegram. Eles jogavam no Telegram, os terroristas. Em Gaza tinha comemoração nas ruas e a gente tem ocidentais falando: ah, mas não é bem assim. Ah, mas não é bem assado. Em nome de quê? Em nome de um esquerdismo infantil que precisa demonizar tudo que vem dos Estados Unidos. É daí que vem.
Como é que um adulto fala Queer for Palestine, Women for Palestine, tudo o que é massacrado naquela sociedade? Não passa por aí, pela realidade, o raciocínio. O raciocínio é o seguinte: eu sou esquerda, eu sou viúva da União Soviética, eu sou contra os Estados Unidos. Os Estados Unidos são a favor de Israel, portanto eu preciso ser contra Israel. Tá, mas Israel é o único país da região que dá direitos iguais às mulheres. É o único país da região que não pune com cadeia nem com morte relacionamentos homossexuais. Pelo contrário, oficializa. Nada disso interessa. A barbárie do terrorismo não interessa. E um recurso retórico que eu vi ser normalizado é falar assim: não, eu não sou contra ou os judeus ou os israelenses, eu sou contra os sionistas. E em seguida fala uma coisa super antissemita. Tentar mascarar antissemitismo, falar não é antissemitismo, é antisionismo, virou prato do dia na sociedade brasileira, na mídia brasileira, infelizmente. E um outro recurso retórico de quinta categoria que eu tenho visto demais é o whataboutismo. O whataboutismo é o quê? Quando eu falo que eu fico indignada com o uso do estupro como arma de guerra por terroristas, qual é a resposta desse recurso retórico requenguela? Ah, mas você tem que falar que na Palestina os civis e não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Ou seja, eu não posso falar do que eu estou falando agora e num outro momento falar de outra coisa. Não, eu tenho que interromper o meu discurso reclamando da permissividade com o estupro para falar de uma coisa que o interlocutor quer. Porque ele quer que eu fale daquilo? Não, porque ele não quer que eu aponte na cara dele que ele é permissivo com homofobia e com o uso de estupro como arma de guerra. Esses dias encontraram na faixa de Gaza, uma menina yazidi que foi sequestrada pelo Estado Islâmico no Iraque. Ela foi sequestrada com 11 anos para virar escrava sexual. Com 11 anos. Ué, mas ela não estava no Iraque? Estava. Só que aí ela teve filhos, foi estuprada, teve 2 filhos. O terrorista com quem ela estava no casamento forçado morreu, mandaram ela para Gaza para ficar com outro. Ela foi encontrada em Gaza. Ela foi resgatada pelas forças israelenses com 21 anos de idade. É isso que significa uma mulher para os terroristas. E a gente vê o mundo calar, o governo brasileiro todo amiguinho do Irã, do Catar, que tratam mulher feito lixo. Isso é uma coisa que eu nunca esperei ver. Agora, o que eu menos esperei ver é o silêncio ensurdecedor de quem devia estar falando. A vida vai cobrar. A história vai cobrar. Quem não enfrenta o que precisa enfrentar, achando que vai depois ter paz, não vai. A vida tem um preço. Falar como eu falo custa caro. Mas silenciar, meu amigo, é uma fatura que vai chegar bem mais alta. Bom, o Narrativas Antagonista de hoje, deste 7 de outubro, vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. É uma edição especial, é uma edição histórica e que eu quis que fosse inteira opinativa, sim. Você pode deixar sua opinião também, é claro, deve deixar sua opinião nos comentários. Amanhã eu vou comentar sobre as eleições aqui em São Paulo, com bastante material e com a gente já tendo digerido algumas coisas. Muito obrigada pela sua companhia sempre. Tenho muito orgulho da família Narrativas Antagonista. Amanhã a gente está de volta às 5 da tarde. Beijo e até lá!